já na didática de Duns Scotus. Duns Scotus. O Sidney Silveira, que faz aqui a introdução desse livro, né? Ele traz essa frase que no início é uma frase do próprio Duns Scotus. O homem está naturalmente ordenado àquele fim sobrenatural, que é Deus. Tá? Então, e ele traz aqui também uma pequena biografia do Duns Scotus, só para a gente não entrar assim a seco, né? Ele diz aqui, ó, a título de breve notícia biográfica, registre-se que ainda há controvérsia acerca de se Scott nasceu no povoado escocês de Maxton, hoje Littledean. Estou lendo em português, tá? Não sei como é a fonética aí em inglês, não. Ou no de Duns, né? Ou ele nasceu no de Duns, daí Duns Scott, né? Scott de Duns. O primeiro nome dele é João, né? Ele foi filho de ricos proprietários benfeitores dos frades menores, por isso ele foi ser franciscano, né? Aos 13 anos de idade, ele ingressou no convento de Dumfries para iniciar-se na vida religiosa franciscana. Professou os votos perpétuos em 1280, com 15 anos, e ordenou-se sacerdote em 1291. Estudou em Haddington, de 1281 a 1283, em Paris. Estudou em Paris, de 1283 a 1287, e Northampton, de 1287 a 1291. E novamente em Paris, de 1291 a 1297, cidade da qual foi expulso em 1303, ao se declarar a favor do Papa Bonifácio VIII. Então, em luta aberta contra os impostos cobrados à Igreja pelo rei da França, Felipe o Belo, que foi também o que destruiu a Ordem dos Templários, né? Felipe o Belo. Regina está com aquele barulhinho chato. Com o intuito de custear a guerra contra a Inglaterra. Scott retornou a Paris em 1304 e, em 1305, recebeu o título de doutor em Sagrada Teologia. Provavelmente que tenha lecionado entre 1305 e 1306 em Cambridge e Oxford, onde fez uma exposição de seu comentário às sentenças de Pedro Lombardo. Atuou como mestre na Universidade de Paris entre 1306 e 1307. E no verão deste último ano foi enviado à Colônia, na Alemanha, onde lecionou até morrer, em 1308. Por haver defendido a Imaculada Conceição de Maria, e também conhecido como Doutor Mariano, vê Joseph Ignazi Saranayana, a filosofia medieval. Das origens patrísticas e a escolástica barroca. São Paulo, Instituto Brasileiro de Filosofia e Ciência, Raimundo Lúlio, 2006. E Guilhermo Fraile, História de la Filosofia, tomo 2. Tarará, né? É isso. Um pouquinho aqui da vida de Duns Scotus. Tem um filme que fala sobre esse santo. Ele pequenininho, né? Ele dizendo, eu sou estranho.
Isso ficou da minha mente. Eu sou estranho, as pessoas, os meus coleguinhas não querem brincar comigo porque eles dizem que eu sou estranho. Interessante, né? Eu queria resgatar esse filme. Por falar nisso, Regina, vocês assistiram a introdução do filme do Dilúvio? Eu disse, olhe, assistam a introdução do filme do Dilúvio, Noé? Noé, o novo. Eu assisti. Uhum. Tu viu a introdução? Sim. Tu viu aquelas criaturas Sim. iniciais que ficam todas como se fossem pedras. Uhum. Tu Isso, viu o aqueles são diálogo? os guardiões. Tu viu? Sabe quem são aqueles guardiões, né? São os anjos decaídos, Regina. Exatamente, isso mesmo. Né? Muito interessante aquele filme, viu? E Então vamos lá. Diz. E eles só foram, conseguiram se libertar quando ele ajudou Noé a salvar os animais todos, né? Aí eles conseguiram proteger ele, que era o enviado de Deus, e aí eles viraram luzes, né? Espírito de luz. Foi isso que você viu? Isso é no final. Ah, no final. É. No começo e no final. Isso. Olha só. Os anjos decaídos viraram o espírito de luz, Regina? Sim, lembra na hora que eles estavam entrando na arca, os animais todos, e eles segurando aquele povo todo que queria invadir, inclusive foi um só que entrou e depois ele caiu e morreu. Foi isso daí. Aí eles se autodestruíam e viravam luzes, espírito de luz. Olha só, de tudo que a gente vem lendo, os anjos decaídos, eles têm condições de virar luz? De voltar ao estado? Ali era um filme, né? Pois minha amiga. Pois é. Por que será, hein? Que ali naquele filme tá daquele jeito, hein? Mostrando aquelas entidades ali como sendo bons, que ajudam na modernidade, etc, etc. Né? Uhum. Parou para pensar nisso? É igual o Da Vinci, né? Essa semana também eu vi um comentário do filme, né? Que foram lendo passo a passo e desmentindo o que o autor do filme tinha feito. Né? Uhum. É isso aí. Hollywood. Exato. Não é do bem, minha filha. Uhum. Né? Daí você vê que Mel Gibson foi expulso de lá, né? Sabe disso, né? Sim. Uhum. Pois bem, então vamos aqui no capítulo 1, né? Uhum. As 4 divisões da ordem e explicação dos membros dessa divisão. Então, Dom Scoto, né? Duns Scoto. Ou Scott de Duns. Como Tomás de Aquino, né? Santo Tomás de Aquino, nasceu em Aquino. Duns Scoto, Scott, que aí é inglês. E Scott, que nasceu em Duns. Scott de Duns, tá? Então, item 1. Faz o Senhor, primeiro princípio de todas as coisas, ele já define aqui. Faz o Senhor com S maiúsculo, que é o primeiro princípio de todas as coisas, que eu creia, compreenda e exprima o que for do sagrado da tua divina majestade e sirva para elevar-nos a mente à contemplação de ti. Ele começa o capítulo 1 com uma oração. Isso é uma oração. Concorda? Faz, Senhor, primeiro princípio de todas as coisas.
Já começa a dizer que o primeiro princípio de todas as coisas é o Senhor. Já começa a dizer aqui. Que eu creia, que eu compreenda e que eu exprima o que for do agrado da tua divina majestade e sirva para elevar-nos a mente, que é interna, conforme boa ventura, a contemplação de ti. Ó Senhor Deus nosso, quando o teu servo Moisés te perguntou a ti, doutor veracíssimo, qual é o teu nome? Para que ele, por sua vez, pudesse dizê-lo aos filhos de Israel. Tu, que conheces a capacidade do intelecto humano, com respeito a ti, deste-lhe a conhecer, respondendo, dois pontos. Eu sou aquele que sou. Está em Êxodo 3,14. Tu és o ser verdadeiro. Tu és o ser total. Isto que creio é o que, se me fosse possível, gostaria eu de compreender. Olha a humildade desse santo. Viu? Ajuda-me, Senhor, em minha inquirição sobre o alcance de nossa razão natural, no conhecimento do verdadeiro ser, que és tu, e começarei pela noção do ente que predicastes de ti. Que ente é esse que predicou de Deus? Que ente é esse, Regina? Predicar de é sair de, né? Nós somos um ente que foi predicado de Deus, né? Saímos de Deus, né? Vamos ver se é de nós que ele está falando aqui, no item 2, tá? Leia o item 2 aí, por favor. Número 2. Embora as propriedades do ente sejam muitas e sua consideração seja um ponto de partida válido para meu propósito, começarei, porém, pela consideração da ordem essencial, porque esta maneira de proceder me parece mais profícua. Neste primeiro capítulo, darei as 4 visões da ordem, das quais se coligirá quantas são as ordens essenciais. Ok. Vai. Toda e qualquer divisão exige certas condições. 2 pontos. Primeira, tem de dar-se a conhecer os membros da divisão para provar que efetivamente se acham contidos no todo. Segunda, deve-se mostrar que os membros se excluem reciprocamente. Terceira, os membros devem esgotar o conteúdo do todo. Da primeira condição tratará esse capítulo, e das outras 2 o capítulo seguinte. Enumerarei em seguida, portanto, as divisões e explicarei o sentido dos membros de cada divisão. Ok. Ok. Está explicando como é que ele vai ensinar para a gente, tá? Uhum. Item 3. Número 3. Não tomo a expressão ordem essencial em sentido estrito, como a tomam os que afirmam que o posterior pertence à ordem, mas não o anterior, que está acima dela. Mas, em seu sentido corrente, na medida em que ordem é uma relação de comparação recíproca entre o anterior e o posterior, ou seja, na medida em que o é ordenado está suficientemente dividido em anterior e em posterior. Por isso falarei por vezes de ordem e por vezes de prioridade e de posterioridade. Ele já dá aqui uma aula sobre ordem, né? Uhum. Sem anterior e posterior não tem ordem, né?
Exato. Tem caos. E se você parar para pensar direitinho, é a sociedade que nós vivemos hoje. Por que eles fazem questão de cortar o passado? Para mudar a ordem, inverter a ordem. Exatamente. Né? Por que eles fazem questão de esconder, de apagar tudo o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, de 2017 para cá? Com a prisão de certas pessoas de poderosas, né? Com o julgamento feito por 13 juízes, condenação. Por que eles estão querendo desmemorizar a população? Apagar, cancelar as redes sociais. Para que a anamnese, que é a rememorização, não fique vindo à tona. Os vídeos, as falas, as coisas que aconteceram, não é? A alta corte falando uma coisa e agora agindo diferente, né? Então, sem a sequência não tem ordem. O que eles estão querendo promover nesse presente momento do Brasil é o caos, é a desordem. Alright? Vamos aqui para a primeira divisão e a gente termina nela, na primeira divisão. Só para a gente ter um gostinho da didática aqui do escoto. Número 4, primeira divisão. A ordem essencial parece dividir-se primariamente como um termo equívoco em seus equivocados, em ordem de eminência e em ordem de dependência. Eminência no sentido de primeiro, né? E dependência no sentido de depender do primeiro. Número 5. Na ordem de eminência, chama-se primeiro ou anterior o que excede e posterior o que é excedido. Para dizê-lo brevemente, 2 pontos. O que é mais perfeito e nobre em sua essência é anterior. Aristóteles, no livro 9, 8, 1050 a 1 a 5, da Metafísica, prova que o ato é anterior à potência de acordo com esse tipo de prioridade. E chama-o prioridade de substância e de espécie. 2 pontos. O que é posterior em geração. Diz ele, é anterior em substância e em espécie. Olha só. Nossa. Olha onde ele vai buscar, argumento para provar o que ele está falando da primeira divisão. Regina, ele está falando aqui do primeiro princípio. E ele está construindo toda uma retórica. Que tipo de retórica é essa? Dialética. O discurso aqui é dialético. Para poder chegar à verdade. Então, assim, já deu para entender que Dom Scoto ele navega na dialética como São Tomás de Aquino, viu? E que ele começa do chão, do tijolinho lá que está sendo enfiado lá na terra, para a construção. Então, é uma leitura de muita paciência.
Vai. Item 6. Isso. Número 6. Na ordem de dependência, chama-se anterior àquilo que algo depende e posterior o que depende. Olha só, um detalhe. Essa frase que ele leu aqui é óbvia. Uhum. É óbvia, né? Sim. Sabe por que ele traz isso? Porque as pessoas, quando entram na vida cotidiana, elas deixam de observar a simplicidade das coisas. Exatamente. Senta no piloto automático. Então, ele tem que trazer o leitor para a simplicidade e mostrar, olha, é assim. Viu? Vamos lá. Aristóteles. Aristóteles, no livro 5º, 11, de 1019 a 1, item 1 a 4, da Metafísica, explica também esta prioridade, recorrendo ao testemunho de Platão. De minha parte, entendo-a no seguinte sentido. Então, olha só. A didática de Dom Scoto, ela já é bem diferente de São Boaventura. Dá para perceber? Quase você não vê referência de São Boaventura a Aristóteles, não é isso? Uhum. Eu não me recordo de ter visto, não. Ele já fala com aquela autoridade de quem é do santo místico, de quem teve esse conhecimento infuso. Percebe? Uhum. Percebe que ele cita, eu não me recordo nem de ver ele citando a escritura, ele cita a escritura. Sim. Ele cita o Gênesis, o livro do Gênesis. Uhum. Não é? Mas só. Uhum. Ele não entra, ele não cita os filósofos pagãos, não. Uhum. Deu para perceber isso? E essa é a grande diferença de São Boaventura para São Tomás de Aquino e para Duns Scott. Uhum. Vai. Sim, outra coisa. Os dois são franciscanos, viu? Tanto São Boaventura como Duns Scott. Scott. Os dois são franciscanos. Vai lá. Vamos lá. De minha parte, entendo-a no seguinte sentido, 2 pontos. É primeiro em natureza e essência o que pode existir sem o posterior. Isso. Isso. Uhum. Olha só. O que não pode... Vamos lá. É primeiro em natureza e essência. Ele está falando sobre o primeiro princípio, né? Uhum. O que pode existir sem o posterior e vice-versa. Não é? E que o posterior não pode existir sem ele. Tá? Vai. Isto quer dizer que, ainda no caso de o primeiro causar necessariamente o que é posterior e não existir sem este, tal não se deve a que necessite do posterior para seu ser. Pois, ainda que suponha a não existência do posterior, o primeiro poderá existir sem envolver contradição, mas o posterior não pode existir sem o anterior, porque o exige. Ok. A esta exigência, podemos chamá-la dependência, para que se possa dizer que tudo que é essencialmente posterior depende necessariamente do anterior, e não vice-versa, como se disse, conquanto, às vezes, o posterior
se siga necessariamente ao anterior. Tal prioridade e tal posterioridade, como aquelas de que falamos, pode chamar-se, respectivamente, prioridade e posterioridade de substância e de espécie. Beleza. Então, essa foi a primeira divisão. Nossa Senhora. Vamos ficar aqui. Regina, o simples é difícil. Muito difícil. Porque a nossa mente perdeu o sentido da simplicidade. Nós entramos no caos, no complexo. Na realidade é o seguinte, a gente só trata nas nossas relações cotidianas dos efeitos. A gente esqueceu das causas. E é por isso que o mundo está do jeito que está. Qual é a causa de tudo existir? O primeiro princípio. Quem é o primeiro princípio? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é nosso Senhor Jesus Cristo? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Deus que se fez carne e habitou entre nós. Caramba! Ninguém quer saber mais disso não, Regina. Esse exercício aqui dialético que São Dos Escoto está propondo aqui é justamente para levar a pessoa a pensar, a raciocinar do começo até onde está. Entendeu? E esse exercício a gente tem que fazer durante o dia todo. Perceber isso. Deixar de agir no piloto automático. Começar a questionar tudo. Peraí, por quê? Por que eu vou fazer isso? Peraí, por que eu estou agindo dessa forma? Por que eu estou perdendo a paciência aqui com isso? Qual é o princípio disso? Isso é consequência, a gente só trabalha em cima dos efeitos, pô. E vai pegar, o que é pior não é isso não. É pegar os efeitos e fazer dos efeitos os princípios e começar a construir todo um castelo, né, cotidiano em cima de coisa que não existe. O problema está aí. É você pegar um efeito, não entender o que é aquele efeito e já tomar aquilo como princípio. Ontem lá na reuniãozinha que nós fizemos lá em Gravatá, antes, que estava chovendo muito, eu fiquei lá, não vim, né? Aí tem uma turma boa lá, começamos a conversar e entrou no assunto da meu corpo, minha vida, eu faço do meu corpo o que eu quero. Deu para entender que o bicho pegou, né? Aí chegou... Eu acho que ali 2 pessoas ficaram caladas. E 3 pessoas se posicionaram. Eu, 4ª pessoa. Essas 3 foram contra mim. Porque eu disse, eu não admito aborto em hipótese alguma. Não, mas nem estupro, nem anencéfalos, nem que a mulher vai morrer. Nem, eu não admito. Porque a prioridade é aquele ser que está para nascer. Então você tem que escolher. Qual é a sua escolha? É a vida da mãe ou a vida do bebê? Eu já tomei a minha escolha. É a vida do bebê. E a vida da mãe. Mas nunca preservar uma vida em detrimento da outra. Lutar para os 2 sobreviverem. E entregar a Deus a decisão final. Com as minhas forças,
Eu vou lutar pela sobrevivência dos dois. O problema é que a decisão está muito rápida. Mata o bebê para a mãe sobreviver. Não! Augusto, Salva os dois. o problema Salva os está nos dois. médicos. Eles decidem o que eles querem. Esse é o problema. Ninguém quer saber o que Deus acha sobre esse assunto. Exatamente. Então, o que é isso? É viver a partir dos efeitos. Ninguém quer saber das causas. Ninguém quer saber que aquele bebê que está ali no ventre já é uma pessoa. Ninguém quer saber que existe um espírito imortal ali, que ali já existe a carne, a comunhão do espírito com o corpo, que ali o anjo da guarda já está ali. Qual é o efeito espiritual de um aborto? As pessoas não estão nem aí para isso. Ninguém quer saber da essência. Ninguém quer saber do princípio. Só dá foco no fim. Ah, porque foi fruto de um estupro, de uma agressão. Ora bolas, pô. Isso aí é feito. O princípio é de preservar a vida. Não matarás. Está lá 10 mandamentos. Não matarás. Qual é o crime maior? O estupro ou o homicídio? Qual é o crime maior? Você matar uma criança indefesa no ventre ou estupro? Matar a criança. Então, Duns Scott, tem que começar a pronunciar o nome certo dele. Ele traz toda esse passo a passo, digamos assim, do princípio até os dias atuais, digamos assim, para que a gente volte a refletir em cima do início e não se deixe levar para que a gente comece a raciocinar em cima da causa e não se deixe mover nem se levar pelo efeito da causa. Porque o efeito pode ser várias interferências tem ali para que gere aquele efeito. Várias interferências. Mas o princípio é um só. O princípio é da preservação da vida. Quais foram as circunstâncias que geraram o estupro? O que é que o bebê tem a ver com isso? Entendeu? É uma questão aí de prioridades, né? Então, esse exercício aqui, ele é importantíssimo. Né? Alright. Vamos ficar por aqui. Né? E aí, Regina, mais uma vez, a gente precisa voltar a isso aqui, ó. Para compreender Dom Escoto com mais facilidade. A teoria dos quatro discursos de Aristóteles. Tá? Eu acho de bom tom, na quarta-feira, se assim for possível, né? Quarta-feira vai ser possível, a gente pode se reunir. A gente começar com a teoria dos quatro discursos. Tá. Rememorar, não é? Compreender de novo, recompreender, para poder voltar a ler para ler essas obras com mais precisão, né? E sempre citar, né? Sempre citar
Olha, teoria dos quatro cursos diz isso, é por isso que ele está falando assim, né? Entendeu?